Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Gestão Democrática e Participativa na Escola, Fundamentos, Princípios e Práticas. É uma grande alegria estar aqui com você nesse percurso formativo. E neste módulo, vamos conversar sobre um tema que é fundamental para transformar a sua escola. Transformar de que maneira? Transformá-la num espaço mais justo, participativo e acolhedor. A gestão democrática e participativa de fato acontecendo ali. A ideia central aqui, então, é simples, mas muito potente. Nós precisamos entender que ninguém educa sozinho. Por isso, esse modelo de gestão defende que todos os membros da comunidade escolar, professores, estudantes, a família, os gestores e os funcionários que tratam da alimentação, os funcionários que tratam da limpeza da sua escola, da organização da sua biblioteca, todos precisam ter voz e ter vez nas decisões que envolvem a sua escola. Nosso objetivo é compreender como essa gestão funciona na prática e como ela pode fortalecer a qualidade social da educação e formação cidadã de crianças, jovens e adultos. Prepare-se para refletir, trocar ideias e pensar caminhos possíveis para tornar essa gestão, a gestão da sua escola, cada vez mais democrática, ética e transformadora. Então vamos lá, vamos juntos aqui nessa caminhada. Então, nesse slide aqui eu já trago para vocês o que é gestão democrática. A gestão democrática é um modelo de administração educacional que visa garantir a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar. Participação de que maneira? No processo de decisão, no processo que fundamenta, o planejamento da sua escola. Então, ela se fundamenta em alguns eixos importantes que a gente tem que falar aqui, que são princípios da equidade, do diálogo, da escuta e da corresponsabilidade. Não se trata apenas de um método administrativo, mas de um compromisso com a construção coletiva do projeto educacional. Promover esse tipo de gestão significa reconhecer a escola como espaço público, um espaço também político e formativo, no qual todos devem exercer a cidadania, em sua voz, a sua fala, e na escuta de todos da comunidade. Ela valoriza a diversidade de opiniões e experiências, promovendo ações que representam os interesses reais e as necessidades da comunidade escolar. De que maneira? Participação da comunidade escolar, diálogo e corresponsabilidade, decisões coletivas e inclusivas. E é claro que existe uma base legal para tudo isso, que a gente está tratando aqui. Porque a gestão democrática é um princípio garantido por várias leis aqui no Brasil. E aqui, por exemplo, a gente traz para vocês a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso 6º, que estabelece que a gestão democrática do ensino público é, um dos princípios do ensino. Então, quando a gente fala de que a Constituição trata a gestão democrática, ela está dizendo que a escola pública não pertence apenas à direção, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria Municipal de Educação, mas sim a todos que fazem parte dela. Cada decisão precisa nascer do diálogo, da escuta e do compromisso coletivo com a formação cidadã. Então, o que significa isso na prática? Significa que a escola pública brasileira deve ser gerida com a participação ativa da comunidade escolar, estudantes, professores, pais, funcionários e comunidade local. Ou seja, as decisões pedagógicas e administrativas não devem ser tomadas de forma alguma, de forma centralizada, mas construídas de forma coletiva. Então, a gente pode citar algumas coisas aqui, Por exemplo, o princípio dá origem a várias diretrizes, como o conselho escolar, a participação dos projetos pedagógicos, uma autonomia escolar, eleição para cargos de gestão, porque já observamos isso em muitos estados, em muitos municípios, e o planejamento coletivo e transparente. E aqui também a gente fala um pouquinho da LDB, a Lei 9.394, de 1996, em seu artigo 14, que coloca aqui, que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: a participação dos profissionais da educação,
na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Vamos aqui, então, para uma lei também, aqui do nosso estado, a número 5.471, de 1997, que traz o quê? Assegura que esse modelo de gestão como diretriz para a organização das nossas escolas públicas estaduais. Esses marcos legais orientam a construção de uma escola pública participativa, comprometida com a democracia e a justiça social. E agora a gente precisa também falar dos grandes referenciais teóricos, né, que embasam também aqui no Brasil, temos fora do país também, vários teóricos, né, importantes na área educacional que tratam desse assunto da gestão democrática. Aqui eu trago para vocês o Vitor Paro. O que ele tem aqui envolvendo a gestão democrática, né, uma escola democrática? Ele traz aqui uma frase muito importante, que o poder não está concentrado nas mãos do diretor, mas é compartilhado com todos os sujeitos escolares, porque educar é um ato político. A gestão democrática é a condição para a educação de qualidade. Então, nessa perspectiva de gestão democrática, a escola se constitui como um espaço público de diálogo e construção coletiva. Os diferentes sujeitos escolares assumem os papéis fundamentais. Por exemplo, o seu aluno, eles devem participar de grêmios estudantis, conselhos escolares, que devem ser atuantes na sua escola. Fóruns de escuta, exercendo o protagonismo juvenil ali. Os professores, quem são seus professores? Os professores são a mola, né, propulsora da sua escola. Eles são mediadores, eles são facilitadores do processo pedagógico e também da gestão da sua escola. Eles colaboram na construção de diversas decisões coletivas. E os pais e a comunidade escolar? Os pais, né, e a comunidade ali em torno da sua escola, as lideranças do seu bairro, as lideranças, né, do município, devem ser envolvidos nas decisões, fortalecendo o vínculo entre a escola e o território. Essa articulação amplia a corresponsabilidade e legitima mesmo o projeto pedagógico uma construção coletiva. Então, não só o Paro, nós podemos citar aqui também o Libânio, né, reforça a necessidade de uma gestão escolar que vá além dessa administração técnica. Para eles, a escola democrática é aquela escola que trata o planejamento coletivo, o diálogo constante, a avaliação participativa, né, junto com a comunidade. Então, viemos aqui para desse slide agora tratar de um outro assunto. O que tem a ver, né, essa democracia que a gente está tratando aqui com a educação crítica? Né? A gestão democrática está profundamente conectada com a educação crítica e emancipadora, principalmente inspirada, né, por Paulo Freire. Aqui a escola deixa de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos e passa a ser um lugar de transformação social. Isso começa com a escutativa, o diálogo, que é fundamental para formar sujeito crítico, consciente e participativo. Você, tratando de um currículo também, um currículo que precisa dialogar com a realidade local, a realidade da sua escola, a realidade do seu território. Então, o currículo precisa conversar com o seu ambiente escolar. E o gestor? O gestor, em vez de centralizar as decisões, ele estimula a participação coletiva, criando condições para que todos sejam ouvidos e construam juntos, né, o rumo ali da escola. Então, gente, essa abordagem amplia o papel da escola como espaço político e formativo, onde se aprende também a ser cidadão. E esses 6 aqui, pilares, vamos colocar assim, de princípios da gestão democrática, eu quero falar um pouquinho de cada um deles aqui com vocês. Por exemplo, a participação efetiva. Começamos pelo núcleo da gestão democrática, que é a participação efetiva. Mais do que convocar a comunidade para reuniões, significa garantir espaços reais de decisão. Isso quer dizer o quê? Que não adianta só ouvir e não fazer, e não colocar em prática o que a comunidade escolar realmente deseja para a sua escola. Conselho escolar atuante, assembleias, grêmios, fóruns de escuta, onde aquilo que é discutido se converte definitivamente em ação.
Quando estudantes e famílias percebem que sua opinião gera mudança, nasce o sentimento de pertencimento. Eles realmente vão entender que aquela escola é deles também. A transparência. Gente, trabalhar transparência do modo de participar só se faz sentido se os processos forem transparentes. Transparentes de verdade. Transparência é mostrar onde estamos, para onde vamos. É mostrar o orçamento da escola, os resultados de avaliações, o planejamento pedagógico, os boletins financeiros, o mural, onde todos possam ver. As prestações de contas em reuniões abertas, relatórios digitais, são exemplos simples que criam confiança e evitam a centralização de informações. É ótimo quando você visita escolas e isso está transparente para a comunidade toda, ver o que entrou na escola, o que está sendo estabelecido, o que está sendo construído e de que maneira está sendo feito isso. Aqui no terceiro, o diálogo constante. A participação e a transparência sustentam no diálogo, e ele precisa ser contínuo, horizontal e respeitoso. Não é um bate-papo eventual, mas um processo permanente de escuta ativa. Como que você faz isso, gestor? A partir de rodas de conversa, com estudantes, com grupo de trabalho, principalmente com seus professores, encontros temáticos, com famílias. Então, o que a gente pode informar aqui? Quando o diálogo e a prática é prática cotidiana, reduzimos conflitos, principalmente isso, né? E fortalecemos a cultura de cooperação. Uma escola feliz, uma escola alegre, vem muito da gestão democrática sendo estabelecida ali. Então, aqui no quarto, o que é justiça social? A justiça social pode ser entendida como uma gestão democrática com um compromisso ético com a equidade. Isso implica reconhecer desigualdades dentro e fora, né, ali da escola e criar estratégias para enfrentar, como políticas de inclusão, o apoio pedagógico, a acessibilidade, o combate a preconceitos. Sem justiça social, corremos o risco de reproduzir exclusões no próprio espaço que deveria combatê-las. Isso aqui é muito importante de tratar, principalmente nesse ambiente que muito de bullying, muito uma situação complexa a gente tem presenciado nas nossas escolas. Aqui no quinto, estamos terminando esse slide, né, a corresponsabilidade. O que é corresponsabilidade? Ela significa simplesmente o sucesso e o insucesso da sua escola. Porque professores não atuam sozinhos, família não pode ser meras espectadoras, estudantes não são apenas receptores. Cada segmento assume uma meta compartilhada, desde cuidar do patrimônio até planejar de forma verdadeira, né, o projeto político-pedagógico da sua escola. Isso gera solidariedade e sentido coletivo. Finalizando aqui, a autonomia estudantil. Por fim, né, formar sujeitos que pensem, opinem e ajam, promovendo autonomia, exigindo, né, da voz dos estudantes em decisões sobre currículo, projetos e regras de convivência. Orientar e não controlar. Oferecer escolha, não só tarefa. Incentivar a autorregulação, não apenas disciplina punitiva. Quando o aluno se entende como protagonista, toda a comunidade escolar cresce. Então, aqui, a cidadania em ação, a escola como espaço e decisão coletiva, formação cidadã, convivência democrática, valorização da diversidade. A escola democrática, antes de tudo, um espaço de escuta e decisão coletiva. Educar e ensinar né, é viver em sociedade. A escola deve preparar estudantes para o exercício consciente da cidadania, com responsabilidade, solidariedade e senso crítico. Isso se dá por meio de práticas como grêmios estudantis, assembleias escolares, discussões sobre temas sociais e políticos emergentes aqui, importantes para serem tratados na escola. Participação em conselhos escolares e projetos da comunidade, a convivência democrática. Resumindo-se assim, a democracia se aprende vivendo. No cotidiano escolar, a convivência democrática, né, se constrói quando a escuta real entre alunos, professores e gestão. Aqui eu trago para vocês, nesse slide, que a participação dos sujeitos na gestão democrática envolve diferentes atores. Alunos, que devem ser incentivados a participar de conselho escolar, né, e outras instâncias de decisão. Os professores, que atuam, né, como mola precursora importantíssima na sua escola.
como já falamos anteriormente, e os pais e a comunidade, que a participação dos pais e da comunidade é crucial para se criar um ambiente escolar que reflita os valores e necessidades da sociedade local. Aqui eu trago Paro novamente, para concluir a nossa apresentação, onde ele traz para a gente que não se pode falar em educação de qualidade sem falar em democracia. A escola precisa formar cidadãos conscientes, autônomos e capazes de transformar a realidade. Essa frase de Vitor Paro aqui resume com muita força o que estamos estudando aqui. Não existe educação de qualidade sem democracia. A escola, então, não pode ser um espaço de mera transmissão de conteúdo. Ela precisa ser um ambiente de formação de sujeitos conscientes, autônomos e comprometidos com a transformação social. E é exatamente isso que a gestão democrática propõe: formar cidadãos que participam, formar cidadãos que questionam, que constroem juntos. É um projeto de uma escola, então, de uma sociedade mais justa. Então, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada por caminhar comigo nesse percurso sobre gestão democrática participativa. Espero que esse conteúdo possa inspirar reflexões, provocar mudanças e fortalecer seu papel como educador, não só como gestor, né? Mas então com um compromisso de uma escola mais justa, escutativa, transformadora. Seguimos juntos e juntas, construindo aqui a educação que acreditamos. E essa educação que acreditamos, ela dialoga, ela cria coragem e esperança. Um abraço e até o nosso próximo encontro.